Olá, gente. Bom dia para todos. Me chamo Regina, sou terapeuta holística e estou fazendo esse vídeo para compartilhar com vocês a minha experiência e a minha superação da dependência emocional. Primeiramente, eu quero deixar registrado que esse vídeo é meramente informativo e não substitui nenhum tipo de terapia. O meu intuito é compartilhar, e incentivar outras pessoas a buscarem ajuda, e é possível sim se libertar da dependência emocional. A dependência emocional, ela nos escraviza, Ela nos torna pessoas com um sentimento de inferioridade. A gente acha, um dependente emocional, ele acha que não vive sem uma pessoa X. E devido a essa dependência, o nome já diz, dependência emocional, essa pessoa passa, o dependente emocional, ele passa a viver em função daquela pessoa que ele acredita ser essencial para a sua vida, E isso é muito prejudicial porque deixa uma relação, seja ela qual for, se é de mãe para filho, de esposa para o esposo, deixa esse relacionamento muito pesado, porque o dependente emocional, ele acredita que não pode viver sem o outro, Então ele quer controlar, e se aquela pessoa sai do seu controle, do controle do dependente emocional, ele se sente mal, ele se sente angustiado, se sente, assim, como posso falar, ele se sente fragilizado na ausência da pessoa que ele tem essa dependência emocional. E eu sei muito bem disso, Porque eu tive vários relacionamentos baseados na dependência emocional. E então o que aconteceu? Eu, por vários relacionamentos tóxicos, abusivos, e eu achava que aquilo era normal, que relacionamento era isso mesmo, que era sofrer, era me doar. Então isso tudo, essas crenças limitantes de que amor é sofrer, amor é se doar até doer, que é uma crença muito limitante. O relacionamento saudável, ele é o equilíbrio entre dar e receber, Tudo que não tem equilíbrio é tóxico. Só que eu não via isso, eu achava que eu amava. E quando esse achar que amava, que na verdade era uma dependência emocional, isso me fortalecia assim uma crença de que eu tinha que cada vez me doar mais. E eu me doava, e isso vai tirando as suas energias, faz você cobrar muito do outro, E eu descobri essa dependência emocional depois de um relacionamento que eu tive, que uma amiga falou assim: Regina, você tem alguma coisa errada com você. Por que você só se relaciona com pessoas tóxicas, complicadas, abusivas? E aí aquilo me despertou. Aí eu falei assim, realmente, eu busco pessoas saudáveis, mas eu só consigo me interessar por pessoas que, não são abusivas, são invasivas, E essa questão me chamou a atenção, isso me chamou a atenção em relação a isso, E eu comecei a mergulhar no autoconhecimento, Eu fui para a internet, fui pesquisar, até que eu descobri, um vídeo, um conhecimento chamado dependência emocional, que eu não sabia que eu tinha isso. Eu achava que eu amava demais, Era o amor que eu aprendi, era o amor de se doar até doer, que é um grande erro das pessoas. A gente pode sim amar, mas a gente tem que amar em equilíbrio. A vida
ela só é uma vida boa quando há equilíbrio em tudo. Eu posso dar o exemplo da água. A água, ela é maravilhosa, mas se você tomar demais, vai te prejudicar. Então, o que acontece? Essa pessoa, né, essa amiga, ela me chamou a atenção com essa frase: Regina, tem algo de errado com você? E aí eu fui buscar conhecimento, autoconhecimento, descobri que eu tinha dependência emocional. Que a minha forma de amar era uma forma doentia, né? De não colocar os limites saudáveis. E isso me prejudicava muito, me causava dores emocionais. E eu acredito que só quem já passou por um relacionamento abusivo, só quem é dependente emocional vai entender o que eu estou falando, né? A gente fica com uma necessidade de estar o tempo todo em contato com aquela pessoa que se acha que está amando, né? Mas na verdade criou-se um vínculo ali, doentio, né? E isso, né, fez eu mergulhar para dentro, buscar muito conhecimento, muito conhecimento em relação à dependência emocional. Buscando esse conhecimento, eu descobri que os nossos padrões de relacionamento na vida adulta, eles vêm da nossa infância. E como a minha infância eu não tive uns bons exemplos, né? Eu tive uma família disfuncional e isso me acarretou um aprendizado lá no meu inconsciente de que amar era, né, se dedicar, sofrer, porque foi isso que eu aprendi, né? Que eu vivenciei na minha infância. Foi um padrão de relacionamento disfuncional, onde havia brigas, violências. E isso, né, a criança, ela está ali no ambiente só aprendendo. E a gente aprende na infância para depois, na vida adulta, seguir aquilo que aprendeu na infância. Já dizia, né, o Freud, né, que é o pai da psicanálise, que nós somos restos e rastros da nossa infância. E então eu pude ver ali, né, comecei a descobrir que eu tinha uma criança ferida dentro de mim. E isso para mim foi muito libertador, porque eu precisava saber por onde começar. E aí eu aprendi que eu podia ressignificar esse aprendizado que estava dentro de mim, lá na parte mais profunda da minha mente. Onde só através do autoconhecimento é que eu pude trazer à tona e entender que eu tinha os padrões de relacionamentos que eu aprendi lá na infância. Porque lá na infância eu precisava me esforçar para ganhar amor, né, da minha família. E isso foi o que eu aprendi, que amar é sacrifício, é se doar. E praticamente não receber muito retorno. Isso eu não estou dizendo que meus pais não me amavam, tá? Mas eles fizeram o que eles sabiam fazer, né? Também eram pessoas feridas, com suas crianças interiores feridas. Mas, infelizmente, deixa sequela. Mas a gente tem que se responsabilizar como adulto pela nossa cura. Porque nossos pais, eles não tiveram o acesso que a gente está tendo desse conhecimento de neurociência, de psicologia, de psicanálise e toda essa área de saúde mental que hoje a gente tem uma certa facilidade de ter contato. Nossos pais não tinham. Eles achavam que brigar era resolver, discutir, né? Então, não é o que você exatamente até mesmo vive, porque às vezes a pessoa pode ter tido pais amorosos, né? Muito mais assim, acolhedores, mas que aquela criança também não considerou dentro dela suficiente aquele amor que foi recebido, né? Às vezes os pais tiveram que sair para trabalhar e aquela criança pode ter entendido como um abandono, né? A minha mãe foi trabalhar, né, para trazer o alimento, meu pai trabalhava para trazer o alimento. Mas para uma criança, ficar longe dos pais, muitas vezes ela interpreta como abandono. E isso fica lá dentro do nosso inconsciente.
né? Aquele sentimento de abandono. Por isso que muitos adultos, eles, quando estão sozinhos, se sentem fragilizados, porque aquele aprendizado infantil, ele é muito forte dentro da gente, se a gente não ressignificar. Então como que eu comecei, o início da cura, né, foi eu saber que eu tinha um problema, né, o meu cérebro precisava saber, porque o início da cura é a gente saber qual é o problema, né? Aí eu descobri, primeiro passo, descobri que tinha dependência emocional. Aí, opa, já sei que eu tenho, com quem eu estou lutando, com quem eu tenho que, né, enfrentar e entender sobre o assunto para eu vencer esse desafio da dependência emocional, né? Que já era um padrão meu desde jovem, né? Sempre me doava muito e nunca percebi o meu valor. Então, primeiro passo, compreendi que tinha a dependência emocional, que tinha padrões de relacionamentos disfuncionais dentro da minha mente, né? Que quem estuda na área mental sabe que isso é chamado de inconsciente. É a parte da mente que muitas vezes você nem lembra. Você viveu lá na infância, está guardado dentro de você, mas você não lembra. Por isso que é importante você fazer a terapia, fazer a psicoterapia, mergulhar no autoconhecimento. Eu costumo dizer que o autoconhecimento, ele é libertador, porque foi assim na minha vida, né? Então eu descobri que eu tinha dependência emocional, mergulhei no autoconhecimento, descobri que eu tinha uma criança interior ferida e que eu precisava ressignificar isso que estava dentro de mim. Então eu fui estudar sobre criança interior, como acessar essas memórias. Então eu comecei, né, a fazer cursos e a me aprimorar nisso, a entender como funciona isso, como funciona a mente, como a neurociência vê isso. E eu descobri coisas maravilhosas, que a gente pode mudar sim, algo que está muito forte dentro da gente, mas a gente tem que ter perseverança, determinação. Mudar não é fácil. Porque, por exemplo, eu fiquei 50 anos sendo dependente emocional. E como eu sofri com esse padrão de relacionamento doentio, né? Que nos desgasta o outro também, porque a gente cobra muito do outro. O dependente emocional, ele cobra dele e cobra do outro. É atenção. Ai, você não disse que me ama. Ai, você não sorriu para mim. Isso tudo é dependência emocional. Porque quando a gente ama de forma saudável, com a nossa parte adulta, a gente entende que o outro nos ama, mas hoje o outro pode não estar bem e está tudo bem. A gente não precisa ficar triste porque o outro não está bem, né? A gente respeita o momento do outro. Agora, o dependente emocional, não. O dependente emocional, ele coloca tudo que é culpa dele. Ah, ele está triste? Ah, o que eu fiz? O que eu posso fazer para agradar? E aí, nisso, você não se vê, não vê o seu valor, né? Você fica com foco no outro. Foco no outro. E isso vai te desgastando, porque você não olha para a tua saúde, você não olha para você não se respeita, né? Estou falando isso que aconteceu comigo. Então, é importante a gente saber que sempre tem como, sim. Mas é fácil? Não é fácil, mas é possível. Eu estou aqui para divulgar isso, porque foi tão maravilhoso para mim. Foi tão maravilhoso para mim que eu decidi compartilhar, entendeu? Eu estou aqui para compartilhar que é possível. Eu sou prova disso. E eu me apaixonei tanto por essa questão, né, da libertação da dependência emocional, que eu comecei a me aprofundar, estou me formando em terapeuta, para ajudar outras mulheres, outras pessoas, porque a dependência emocional, ela é mais comum nas mulheres, né? Pela cultura, né? Por aquele aprendizado que a gente tem na infância, de princesa, que vai vir um príncipe cantado, que vai te salvar, né? Isso tudo fica lá no nosso inconsciente, lá que a gente aprendeu na infância, né? Que na infância o nosso cérebro, ele absorve tudo como uma
uma esponja, e aquilo tudo sem filtro. Então, se você viu o filme da Disney, que ia vir alguém, né, lá na sua infância, né, você criou aquela expectativa que ia vir uma pessoa para te salvar, para te fazer feliz. Esse é o aprendizado da infância, sem filtro. E isso não é legal. Quando você passa para a vida adulta com esse aprendizado, você sofre muito. Porque um relacionamento adulto não é conto de fada, né? Não é conto de fadas. É real, são duas pessoas com feridas, pessoas que devem se respeitar, ter um equilíbrio entre dar e receber, né? E isso tudo é muito importante na relação de dois adultos. É um barulhinho aqui, né? Mas vamos ignorar o barulho porque o conteúdo é importante, né? Então é isso. Eu primeiro tomei consciência, depois eu coloquei o desejo muito grande no meu coração de superar isso. Me dediquei ao autoconhecimento, comecei a fazer terapia. E na terapia, né, eu procurei saber como funcionava para eu vencer essas questões de aprendizados, né, da infância, que era um aprendizado que não me servia mais, né, um aprendizado que estava me prejudicando a vida adulta, que eu comecei a estudar, me dedicar, e eu percebi que tinha como fazer isso, né? Aí eu fui buscar conhecimento, e no conhecimento, o que eu aprendi? Que tinha uma terapia, né, X, e que essa terapia, ela faria efeito para eu curar, né, ressignificar essa forma de amar, né? Que eu aprendi de uma forma equivocada, que a gente aprende na infância, muitas vezes, padrões que não são válidos mais para a vida adulta, né? E no conhecimento que eu obtive, a terapia para, né, se corrigir disso, chamava terapia, uma terapia que você, uma terapia uma terapia específica, né? Não é TCC, agora eu não estou lembrando o nome, mas é uma terapia específica. No próximo vídeo eu passo o nome da terapia. Então, fui atrás dessa terapia, eu procurei psicólogos, eu procurei profissionais e ninguém sabia dessa terapia, fazer essa terapia. E eu peguei e falei, meu Deus, como que eu quero me curar disso, eu não quero mais amar de formas doentias, que na verdade não é amor, dependência emocional não é amor. É algo que é disfuncional, não é amor. Porque você nem se respeita e nem respeita o outro, né? É um relacionamento doentio. E aí eu fui atrás dessa terapia, que a maioria dos psicólogos que eu entrei em contato não abordava, né, esse tipo de terapia para conseguir se libertar da dependência emocional. Mas eu continuei estudando, e aí eu descobri que a nossa mente, ela não existe uma forma de bolo exatamente para curar aqueles significados. Você pode curar de várias formas a sua criança interior, né? Que os profissionais da área de psicologia, né, da área da saúde mental, terapeutas, muitos sabem disso. Criança interior, o que é? São aquelas memórias, né? É um arquétipo, né? A gente fala assim, porque representa aquele aprendizado da infância que é tão forte dentro da gente. Mas mudar é possível. E então eu descobri, lembrei do nome da terapia. É terapia do esquema. Não conheci, eu procurei vários psicólogos, nenhum sabia fazer essa terapia. Mas depois, estudando sobre a mente, os seus recursos, neurociência, eu descobri que a gente pode sim se curar de outras formas, não só com a terapia do esquema, não desfazendo da terapia, né? Que a nossa mente, ela é muito subjetiva, então a gente pode se curar de várias formas.
Eu conheço uma pessoa que ela tinha um problema muito, muito difícil na mente dela, umas crenças limitantes. E ela falou que estava numa fila e, mediante algumas coisas que ela viu, aquilo entrou na mente dela e ela decidiu: eu não quero isso para minha vida. E aquilo veio tão forte para ela. Ela estava numa fila, indo para o médico, né? Uma consulta médica. Ela falou que tinha que estar numa fila. E ela falou que ela olhou para aquela fila ali e falou assim: não, eu não aceito. Simplesmente um posicionamento interno. Ela falou que mudou tudo. Então, existem vários recursos para a gente mudar a gente, o que a gente pensa, as crenças limitantes, mas, né, a mente ela é muito subjetiva, né? Para mim foi de um jeito, para você pode ser igual, mas também pode ser diferente, tá? Então, procure aprender sobre a dependência emocional, mergulhe no autoconhecimento, faça terapia, se trate com muito carinho. Esse é um dos primeiros passos, né? Fazer o seu momento só de você ser um momento muito agradável, tá? E eu desejo de todo o meu coração que esse conhecimento chegue a pessoas que possam se inspirar, porque é possível.